ande no Espírito. Ande no Espírito. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: ande no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vou pedir para sempre você ter a Bíblia aí em mãos, se quiser marcar a nota, se quiser tirar foto aí, a gente vai projetar para você depois refletir. É muito importante isso, viu, irmãos? É muito importante que você depois ouça a palavra de novo. A gente tem soltado aí diariamente num outro canal, Aquiles Acerbe, cada tópico, 2 vezes por dia, das mensagens para você poder ouvir de novo, refletir, marcar, pensar. E olha o que Gálatas 5,16, é o mesmo Paulo quem escreve o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. A concupiscência é desejo, vontade, inclinação da carne. Então, você vai ver em toda a teologia de Paulo, desde do livro de Romanos, que é a primeira epístola que está colocada na Bíblia, até o final das suas cartas, ele sempre vai fazer esse contraponto de carne e espírito. Concupiscência da carne e vida no espírito. Paulo vai dizer que existe 2 jeitos da gente viver, 2 formas da gente andar, ou pela carne ou pelo espírito. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada do que é carne, a gente pensa que carne é isso. Não se trata do seu corpo físico, é algo muito mais complexo, tem a ver com valores, tem a ver com motivações, tem a ver com princípios que a gente escolhe para viver. Mas fato é que o jeito de Deus, o jeito da palavra de se viver, de se andar, é uma vida no Espírito, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, e uma vida que obviamente vai se contrapor à palavra, é quando a minha carne me movimenta, é quando a minha carne me dirige, é quando as minhas decisões são pautadas por aquilo que é carne. É bom a gente saber o seguinte, gente, que a gente pode orar, e a oração que é uma atitude espiritual, mas a gente pode fazer do ritual da oração um movimento na carne também. Lembra daquele fariseu no templo, orando? Eu sou melhor do que esse, eu jejuo, eu não sei o quê. Ele está no espírito? Não, ele está na carne, ele está orando dele para ele mesmo. Então, vida no espírito e vida na carne não tem muito a ver com aquilo que a religião foi nos ensinando acerca dos anos. Você pode estar num shopping passeando com a sua família, você pode estar na beira de uma praia brincando com a sua família, almoçando, comendo num restaurante, e está fazendo daquilo uma ação espiritual. E você pode estar aqui no altar ministrando e está na carne. Quem entende o que eu estou dizendo? É isso. Olha só o que vai evidenciar se o que eu estou fazendo está sendo carne ou está sendo espírito, é a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir em Gálatas 5,17. Esse texto vale a pena a gente olhar junto, se você tiver com a Bíblia aí já em mãos. Gálatas capítulo 5, verso 17. Como é que a gente sabe se a gente está andando na carne ou no espírito? Vou pedir, antes da gente ler, para você fazer um exercício importante. O de entender que essa palavra não é para o seu cunhado, sua sogra, para aquele irmão que infelizmente hoje faltou, mas essa palavra é para você. Amém, não? Vamos dizer isso? Diga, essa palavra é para mim. Para mim. Porque às vezes quando é uma palavra assim de vitória, você diz, é para mim mesmo. Mas quando é alguma coisa para nos corrigir, você diz, pena que fulano não está aqui hoje, eu precisava ouvir isso. Precisava ouvir. Não, é para a gente. Deus, inclusive, corrige o filho a quem ele ama. E olha o que Gálatas 5,17 em diante nos diz. Porque a carne milita contra o espírito. Paulo já começa dizendo que existe uma guerra
uma batalha, uma milícia, né? Está falando sobre isso, carne e espírito. E o espírito contra a carne, ou seja, eles são antagônicos, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E agora Paulo vai deixar uma lista sobre práticas de uma vida carnal. Ele diz, prostituição. E eu abro um parênteses aqui para dizer que prostituição é toda relação sexual fora da aliança e da bênção do casamento. Prostituição não tem a ver só com ir num prostíbulo. Toda atitude e ação sexual fora da bênção do matrimônio, da aliança do altar, é prostituição, biblicamente falando. Na cultura de hoje não é, o que talvez você pense não é, mas nós não estamos aqui para falar da cultura de hoje, nem do que a gente pensa, nós estamos aqui para falar do que Deus pensa. Amém ou não? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas, o quê? Praticam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nessa luta, nessa batalha nossa contra o pecado, a gente precisa entender que existe uma distinção entre uma ação pecaminosa e uma prática pecaminosa. Porque todos nós pecamos, estamos sujeitos a pecar. Mas uma coisa é o pecado como um acidente, outra coisa é o pecado como uma prática de vida, como algo natural. Entende o que eu digo ou não? É isso que Paulo está condenando, porque de repente você lê um texto desse e fala, cara, eu já errei aqui em pelo menos umas 4, 5 coisas aqui dessa lista, então estou na roça. Não é sobre isso que Paulo está falando, ele está falando que quando isso é uma prática na nossa vida, são essas coisas que nos balizam, nossas decisões. Ele diz, olha, essa é uma vida carnal, essa é uma vida oposta, antagônica ao Espírito. O texto continua, mas o fruto do Espírito ou seja, quem vive sob a influência do Espírito, quem anda no Espírito, quais são as evidências da vida dessa pessoa? Paulo diz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você percebe que não tem muito a ver com um lugar que a gente está, uma atividade que a gente julga ser mais espiritual ou não. Pode estar todo mundo cantando aqui e está tudo na carne. Um querendo parecer mais que o outro, ser maior do que o outro. A aparência é de espiritual, mas é Deus quem sabe o coração. E como eu disse, às vezes não, está num churrasco todo mundo brincando, conversando, saudável, não tem intriga, não tem disputa, não tem facção, coisas que Paulo vai colocar aqui, e é espiritual, tem amor, tem paz, tem alegria. Então é uma linha tênue, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está fazendo coisas que eram para ser essencialmente espirituais, e a gente está agindo na carne. Quando você ora para ser visto pelos homens, quando você jejua para ser visto pelas pessoas e receber recompensa delas, quando você contribui, quando você porque, gente, por exemplo, a generosidade é algo lindo. Você, por exemplo, ajudar alguém.
Mas sabe essa Luciano Huckização da sociedade, de você dar algo para alguém, mas precisa chamar a imprensa para tirar uma foto? Hã? Eu reformo tua casa, mas nós vamos precisar filmar e divulgar. A gente vai lá e dá a cesta básica. Eu tenho rede social. Dias atrás eu vi uma pessoa dando um negócio para um mendigo e tirou uma selfie com o mendigo. Isso é carne, mas é carne pura. Pura. Aliás, o pior tipo de carne que existe. É uma coisa nojenta. Uma atitude que seria linda, de alguém que viu alguém com uma necessidade e contribuiu. Mas ela não contribuiu por amor. Ela não contribuiu porque alguém precisava. Ela contribuiu porque estava atrás de uma recompensa. Então, você entende o que eu estou dizendo ou não? Nós precisamos ter discernimento. Por que é importante a gente ter atenção de como a gente está andando? Porque se a gente deixar no piloto automático, a nossa vida, nossas atitudes vão pender naturalmente para a carne. A nossa natureza carnal, adâmica, ela é pesada, ela joga pesada. Nós gostamos de ser reconhecido por aquilo que a gente faz, a gente gosta da primazia, de estar em primeiro lugar, enfim, nós somos seres que têm dentro de si uma natureza carnal. É por isso que a gente precisa fortalecer o espírito, né? Por isso que a gente vai fazer uma campanha de jejum daqui 2 semanas, é por isso que a gente ora, a gente lê a palavra, para que a nossa carne se enfraqueça e o nosso espírito se fortaleça.